Olá, gente. Meu nome é Alisson, professor de Geografia. Essa aula vai para o 6º ano, certo? É recomendável para o 6º ano, né? Mas você também pode acompanhar. Estamos estudando algumas coisas sobre o clima, vimos algumas coisas sobre as estações do ano nas últimas aulas, tá? E nessa aula a gente vai aproveitar as aulas anteriores que a gente assistiu. Vamos dar meio que uma revisada no início, mas se você não assistiu ainda às aulas anteriores, é interessante que vocês assistam, porque esses temas eles são interligados e a aula de Geografia, assim como todas as outras disciplinas, precisa de uma interação com as outras aulas. Ok, 6º ano. Vamos lá. Gente, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre os diversos tipos de clima e as relações com as chuvas. Ok? Acompanhe agora na imagem. Tipos de clima. A gente viu esses tipos de clima na aula 5, certo? Disponível lá no AVA. E a gente falou um pouquinho sobre cada uma espécie dessa de clima diferente, certo? Então, eu falei para vocês que essa tarjinha de baixo, que mostra aí umas paletinhas de cores, é chamada de legenda, certo, gente? Então, essa legenda, ela mostra aí os tipos de climas variados. Então, eu falei sobre os climas quentes, falei sobre os climas frios, falei sobre os climas temperados e de altitude, tá? Então, a gente especificou mais aí quente, frio e temperado na aula 5, é interessante que vocês acompanhem. Tá? Então, o mundo ele é diversificado nessas espécies de clima. Acompanha comigo agora. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses climas, mas é interessante que você observe agora na imagem os fatores do clima que a gente viu também nessa aula 5. Tá? Então, vimos um pouco sobre a latitude, certo? Eu falei para vocês que latitude quanto mais elevada a latitude, mais frio é o ambiente. Então falei sobre o Polo Sul e Polo Norte, que são as áreas mais frias do planeta. Falei sobre altitude, né? Falei que existe uma elevação e nessa elevação também o ar é mais frio, o ar é mais rarefeito, certo, gente? Falei também sobre maritimidade e continentalidade, falamos sobre correntes marinhas, tá? Citamos massas de ar, especificamos vegetação também e relevo, ok? Na aula também, acompanha comigo agora, na aula também a gente viu um pouquinho sobre alguns elementos climáticos, tá? Então, entre a aula 5 e 6, a gente viu um pouco sobre como é que funciona a temperatura, vimos um pouco sobre radiação solar, tá? Acompanha na imagem agora. Vimos um pouco também sobre pressão, tá? Mas vamos especificar a umidade, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre os conceitos, tá? As ideias de umidade. Acompanha comigo agora. Gente, umidade vai ser toda aquela massa de água, tá? Em forma de vapor na nossa atmosfera, tá? Então a umidade ela é também uma forma da água, certo? Só que em um ambiente diferente, tá? Num ambiente suspenso, né? Na atmosfera. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a umidade. Acompanhe na tela agora. Gente, umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera, assim como eu falei, tá? Então a gente divide também a umidade em duas versões, tá? Existe a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera. Então tudo que tiver de água na sua forma de vapor na totalidade é a umidade, certo? Absoluta. E a gente vai ter também a umidade relativa do ar. Na umidade relativa do ar, gente, é interessante observarmos que a umidade relativa do ar é aquela quantidade de umidade que se faz chover. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é chuva, tá? E entender sobre essa dinâmica da umidade relativa do ar. Vamos lá, gente, acompanha aí. Eu falei também para vocês, tá? Sobre os fatores do clima, tá? Então, os fatores do clima, a gente citou latitude, citamos a altitude, mas existem alguns fatores do clima que estão diretamente ligados à presença da umidade. Então, quais são esses fatores? A maritimidade, tá, gente? As correntes marinhas, a massa de ar, vegetação e relevo. Então, todos esses fatores do clima, eles estão diretamente ligados à umidade. E eles fazem parte do processo de formação de umidade no nosso planeta. Ok, gente? Vamos lá. Então, gente, vamos entender agora um pouquinho sobre uma coisa chamada de precipitação, tá? Então, precipitação está relacionado à queda, tá? Então, quando a gente fala sobre alguma queda, a gente está falando sobre precipitação no sentido aqui de chuva. Gente, a chuva ela também vai ter diversos formatos.
Como você acompanha na tela, é um ambiente aí da BR-101, né? Aqui no Recife, é um trecho do Recife na parte, né? E a gente vai ver que existe uma precipitação aí líquida, né? Muitas nuvens carregadas, a gente vê uma quantidade de chuva, a pista molhada representando, né? Então, essa é uma precipitação chamada de precipitação líquida, tá? Mas existem também outras formas de precipitação, como você também acompanha na tela, tá? Formas de precipitação ou formas de chuva. Tá? Então, a gente vai ter no seu formato líquido, tá? A gente vai ter no formato cristalizado e vamos ter também chuva no formato sólido. Então, no formato líquido você vê as pessoas, né, se protegendo com guarda-chuvas, a rua toda molhada, aquela quantidade de água caindo sobre as pessoas. Essa é uma forma de precipitação chamada de precipitação líquida. Tá? Existe também a precipitação cristalizada, que é em formato de neve. Tá? Então, toda essa neve aí, essa parte branquinha no solo, que está caindo aí, também é uma forma da água, tá? Também é uma forma de precipitação, tá? Relacionada com a umidade, chamada de neve. Na umidade chamada de cristalizada, formato neve, gente, a gente vai ter aí uma maior solidificação dessa água, dessa umidade. Tá? Já na parte sólida, a gente já vai ver as chuvas de granizo, tá? Que não são tão comuns em todo o território do Brasil, mas acontecem também no Brasil, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ok? Acompanha comigo aqui agora. Gente, então a gente falou sobre as formas de chuva, citamos um pouco sobre precipitação e eu disse para vocês que estavam relacionados a alguns fatores climáticos, tá? Mas vamos entender agora quais são os tipos de chuva, né? Como é que elas caem, como é que a gente observa essa chuva e como é que ela pode ser prejudicial também para os seres humanos, né? Que dependem de um ambiente mais seco muitas vezes. Vamos lá, acompanha na tela. Gente, existem 3 tipos de precipitação principais, tá? Que acontecem aqui no planeta. Existem as chuvas convectivas, tá? As chuvas frontais e as chuvas orográficas. Tá? Na primeira imagem você vê aí as chuvas convectivas. Então você vê 2 setinhas, né, meio que ondulada, subindo para uma formação de nuvem aí bem extensa. Vamos entender como é que essa formação funciona. Na outra nós vemos um ar frio passando por baixo e o ar quente por cima, né, com 2 setinhas, uma azul e uma vermelha, representando cada tipo de ar. Vimos aquela quantidade grossa de chuva caindo sobre um tipo de vegetação, um tipo de ambiente. Já na chuva orográfica, nós vemos aí o vento chegando, né, meio quente, na sua forma vermelha, aí na setinha representando. E depois ele subindo na setinha azul, já se esfriando e trazendo uma quantidade de chuvas. Vamos entender cada etapa dessas chuvas. Ok, gente? Acompanhe a primeira chuva agora. Essa aí é a chuva convectiva, tá, gente? Como é que funciona a chuva convectiva? O ar, ele vem na sua forma quente, certo? Mais leve. O ar quente ele é mais leve porque ele vem menos carregado com umidade. E aí ele vai e acaba sendo jogado para o alto, certo? Ficando frio. Quando ele é jogado para o alto, ficando frio, ele resfria muito rápido e desce. Tá? Então essa subida e descida, criando verdadeiros rodamuinhos de nuvens aí, né? Com essa subida e descida, fazem as chuvas chamadas de chuva de convecção. Olha para mim agora. Gente, a chuva de convecção aconteceu recentemente aí, né? Você que acompanha as redes sociais, você que viu aí alguma coisa aí em algumas redes sociais famosas que a gente está acostumado a ver, né? A acompanhar, você viu que no estado do Maranhão aconteceu aí uma chuva convectiva, né? Muitas pessoas correndo aí de um vento muito forte, as pessoas aí, telhas sendo levadas, né? Carros também sendo movidos, árvores arrancadas. E isso tem a ver também com as chuvas de convecção. Ok, gente? Então, gente, essa chuva com diversos tipos de vento, essa movimentação mais acelerada, foi chamada chuva de convecção. Ok? Existe também um outro tipo de chuva, tá, que acontece aqui no nosso planeta, chamada de chuvas frontais. Tá? Então, professor, como é que funcionam aí as chuvas frontais? Acompanhe na tela. Gente, as chuvas frontais, como eu falei anteriormente, vai ter a presença do ar frio e a presença também do ar quente. Tá? O ar quente, como eu falei para vocês, é um ar mais leve. Então, ele é jogado para cima pelo ar frio. O ar frio ele vem cortando aí, gente, como se fosse uma faca mesmo, né? Expulsando o ar quente, e o ar quente ele é jogado para cima. E essa diferença, essa variação de ar faz com que as nuvens elas fiquem
cada vez mais quentes e frias ao mesmo tempo, e isso ocorra aí a precipitação, tá? Essas chuvas frontais, elas são mais famosas nos centros urbanos, tá? Então, a maioria das chuvas que a gente consegue observar em nossa cidade são geralmente relacionadas às chuvas frontais, que são as mais famosas, ok? Mas não quer dizer que não hajam chuvas de convecção, como você viu anteriormente e como a gente citou o exemplo aí do Maranhão. Ok, gente? Acompanha comigo agora. Gente, então, essas duas tipos de chuva, eles são muito famosos aí em áreas urbanas, né? Principalmente as frontais. Mas existe uma outra aí que depende de uma questão de relevo. São chamadas as chuvas orográficas, tá? Acompanha na tela. As chuvas orográficas, elas têm a presença também do ar frio, mas ela vai ter essa variação para o ar seco. Como assim, professor? Você está vendo aí o ar ele chegando em forma de nuvem, tá? A umidade chegando em forma de nuvem, e em um certo momento da parte elevada, ela começa a precipitar. Só que essa precipitação, essa umidade, ela vai acabar. Tá? À medida que ela vai subindo, ela vai acabando, ela vai se dissipando, ela vai se dissolvendo essa nuvem em chuva. E isso faz com que a outra parte não receba nenhum tipo de umidade e o ar ele venha seco. Tá? Então, a barreira orográfica, essa área que está mais elevada, funciona aí como uma barreira orográfica. Tá? Então, ela faz com que a umidade ela se dissipe no início, tá? E o ar fique mais seco no final. Essa é a chamada chuva orográfica. Ok, gente? Acompanha comigo agora. Existem agora umas espécies de chuvas que acontecem, regimes de chuvas que acontecem na região Nordeste, na região Norte, na região Sul. Então, cada região do Brasil ela vai receber um regime de chuva assim diferente, vai receber um regime de chuva variável, vai receber uma quantidade de chuva moderada também, gente. Então, como assim, professor? Nós sabemos que o nosso Brasil tem um litoral imenso, tá? A gente tem uma faixa de litoral muito grande, tá, gente? Praticamente aí a maioria dos estados que estão no litoral recebem uma quantidade de umidade através aí da maritimidade que a gente conversou, e isso ajuda com que as regiões litorâneas sejam mais úmidas, recebam mais chuvas, tá? Mas não quer dizer que outras partes mais do interior não recebam, que a gente vai acompanhar agora. Gente, esse mapa que vocês acompanham é um mapa do Nordeste, é um mapa climático simples, tá? Mas só para a gente representar aí como é que a umidade chega. Então vocês estão vendo uma área mais verdezinha clara, com alguma quantidade de umidade chegando aí, chuvas nessa região aí litorânea, tá? Então vocês estão percebendo que a chuva, a umidade, ela chega com mais força, com mais velocidade, com mais intensidade nas áreas litorâneas, tá? E aí a gente vai ver a parte do interior. No interior vocês estão vendo uma quantidade de sol, tá? E nessa quantidade de sol não tem tanta umidade como se tem no litoral. Por isso que geralmente o interior do Nordeste, da região Nordeste, é o interior chamado de seca, tá? É um interior de seca. Então, a gente vai ver aí que o sertão nordestino, ele está todo situado a essa área de seca. Acompanha comigo agora. Você me pergunta, professor, por isso que o Nordeste existe seca? Sim, porque não existe aí uma quantidade de umidade necessária para essa região de seca receber. Mas também não quer dizer que ela não receba, porque essa é uma região chamada de semiárida, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Tenham calma. Gente, existe também uma outra região, tá? Chamada de região norte. A região norte recebe aí, como você acompanha na tela, uma maior quantidade de vegetação. E essa vegetação, como a gente falou na aula de água, como a gente citou vegetação, faz um processo chamado de evapotranspiração, onde as árvores funcionam como umas mangueirinhas jogando água, jogando umidade para cima. Então essa região norte, ela vai ter uma maior quantidade de chuvas, vai ter uma maior quantidade de umidade por conta da evapotranspiração feita pelas plantas, feita pelas árvores. Ok, gente? Então, olha para mim. Se a gente for citar agora todas as regiões que existem no Nordeste, a que existe maior quantidade de umidade e maior quantidade de chuva, é a região norte, é a região também chamada de amazônica. Ok? Vamos lá. Aí você acompanha na tela agora algumas dos ambientes que tem na região amazônica.
Alguns dos ambientes que tem na região norte, você vê que é uma quantidade de árvore muito densa, você vê também que as árvores às vezes ficam em áreas alagadas, né? Muitas árvores ficam embaixo de água. A gente está vendo aí que existe uma altura muito grande na questão da estrutura das árvores também na região norte, e isso faz com que a umidade ela fique cada vez mais intensa nessa região. Tá, gente? Então, é uma região bastante úmida e a mais úmida do Brasil, ok? Existem também alguns problemas que acontecem por conta do excesso ou falta de chuva, tá? E a gente vai ver agora alguns desses problemas. Acompanha na tela. O problema das chuvas que a gente vai observar são as enchentes, os alagamentos. Esse aí é o município de Abreu e Lima, tá? Recebeu uma quantidade de chuva muito grande aqui em Pernambuco, no período de 2015, e aí fez com que áreas ficassem, assim como vocês estão vendo, alagadas. Tá? Então, o excesso de chuvas nas regiões mais litorâneas fazem com que o ambiente se torne um ambiente de alagado, tá, gente? E isso é um dos problemas que as pessoas recebem por conta do excesso de chuva. Agora a gente vai ver também um outro problema que a gente tem por conta dessa falta de água, agora por conta dessa falta de chuva, é na região nordeste, tá? Nas regiões do sertão. E aí você tá vendo um homem com a dificuldade para tirar a água, tá? Então isso aí é um açude, tá? Geralmente esse açude ele estava cheio e tinha uma facilidade maior para se tirar água. E aí com a falta de chuva que enche esse açude, esse homem ele vai ter uma maior dificuldade, e as pessoas que moram ao entorno, que dependem da água desse açude, vai ter uma maior dificuldade para retirar. Você que mora no sertão, você que tem uma maior proximidade com essa situação aí, sabe do que eu estou falando. Ok, gente? Vamos lá. Então, gente, a gente conversou um pouquinho sobre as chuvas, né? Então, eu falei para vocês sobre o regime, falamos sobre as regiões que acontecem essa variação de chuva, de umidade, né? O litoral recebe uma umidade por conta da questão do mar, né? Falamos também que a região norte, que é a região que tem mais umidade no nosso país, ela vem por conta da evapotranspiração, né? Da região norte, da região amazônica, tá? Mas falamos tudo isso da precipitação em forma líquida. Mas existe também uma outra precipitação que a gente citou no começo da aula, que é a de forma cristalizada, tá? E forma sólida. Então acompanhe agora na tela. A região sul. Então essa é uma matéria de 2013 que aconteceu lá. Tá? Então neve atinge mais de 80 cidades do sul do país e fecha rodovias e escolas. Tá? Então vocês veem que é uma forma cristalizada da chuva cair, tá? Que fez com que escolas, tá? E rodovias fossem fechadas na região sul do Brasil. Tá? Então isso vem acontecendo frequentemente, como diz na matéria, desde 2000, tá, gente? É uma reportagem que foi de São Paulo. Então vocês veem no mapa que algumas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá, recebem essa quantidade de chuva num formato cristalizado, no formato de neve, e isso traz também alguns prejuízos para as pessoas que moram nessa região. Ok? Um outro fato também que a gente vai ver é a chuva de granizo. Tá? Então, como vocês veem aí na imagem, tá? Uma quantidade enorme de gelo, tá? Sobre uma das cidades do sul, tá? Numa tarde de quinta-feira, na verdade, e isso fez com que pessoas tivessem alguns transtornos agora em Curitiba. Ok, gente? Então, vocês veem que a região sul do Brasil, ela recebe uma forma diferente de chuvas, tá? Por conta do ambiente, por conta do clima que é diferente. Ok, gente? Então, isso acontece frequentemente em nosso planeta, tá? Em outras áreas, em outras regiões de altas latitudes, como a gente vem falando, tá? Recebem essa quantidade de chuva diferenciada, e as regiões de baixa latitude, que é mais no centro do planeta, recebem uma chuva mais de maneira líquida. Ok? Gente, todas essas informações, elas também estão disponíveis na plataforma AVA, tá? Então, é interessante que vocês acessem o portal, tá? É interessante que vocês façam as atividades que estão lá. Isso ajuda vocês no desenvolvimento, na aprendizagem, tá? Você pode também mostrar isso ao professor como uma forma de contribuição para você ter uma nota diferente,
tá? E isso tudo aqui fica disponível também no YouTube, você pode assistir várias vezes, você pode deixar o vídeo mais lento, você pode aí pausar, você pode dar print na tela, extrair informações. É muito interessante que você busque a informação, tá? O conhecimento. Ok, gente? Obrigado e até a próxima, sexto ano.